Bom dia, gente. A paz do Senhor para os irmãos na fé. Vamos meditar aqui na palavra de Deus nesta manhã de terça-feira, no livro de Gênesis, né? Capítulo 21, e versículo 1, que diz: O Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Glória a Deus. Você vê, Deus fez uma promessa a Abraão quando ele estava com a idade de 75 anos de idade. Passou-se 25 anos para que Deus viesse cumprir a promessa na vida de Abraão através de Sara. Uma mulher já que tinha passado o costume das mulheres, não havia possibilidade nenhuma dela ser mãe. As condições já eram totalmente desfavoráveis. Mas Deus, quando promete, Ele cumpre, né? Abraão também já estava bem avançado de idade, né? 75 anos, quando Deus fez a promessa. E durante esses 25 anos, muita coisa aconteceu, né? Você vê que a esposa de Abraão, ela se desesperou, ela não acreditou muito que Deus iria cumprir com aquela promessa que ele fez, né? Você vê que ela chegou até a se precipitar, oferecendo a Abraão uma das suas servas, né? Para que através da sua serva fosse gerada uma criança e ela fosse mãe através da sua serva, que naquela época era a tradição e era permitido as senhoras fazerem isso através das suas servas. Mas não era certo para Deus, né? Porque o que Deus promete, Ele cumpre, mesmo que a situação pareça ao contrário, entendeu? Então, você vê que por Sara ter se precipitado e Abraão ter aceitado, que Abraão, como um homem de Deus também, não era para ele ter aceitado essa posição, né? Não é nem posição, essa atitude, né, de Sara, e ter esperado, né, na promessa que Deus fez. Que Deus, ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Se Ele prometeu a mim e a você, pode esperar e ter certeza, Ele vai cumprir. É só ter paciência, né? A jornada não é fácil, de maneira alguma, mas Ele cumpre, certo? Independente de qualquer coisa, basta a gente confiar. E tudo se cumpre no tempo dele, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, como diz lá em Isaías, né? Que nosso caminho não é o caminho de Deus, nem os pensamentos de Deus. É isso. Então, você vê que Sara se precipitou-se, né? E nasceu Ismael, né? E Deus também prometeu fazer de Ismael uma grande nação, né? Mas só que essa precipitação, ela causou um grande problema que existe até hoje, que é justamente essa guerra entre Israel e o povo de Gaza, o povo do Egito, né? Essa precipitação, essa atitude errada de Sara causou um problema grave, né? Mas Deus não deixou de cumprir, porque o que Deus promete, Ele cumpre. E aqui é que o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera, né? E nasceu Isaac, o filho da promessa, né? E de Isaac, como Deus levou Abraão para a beira do mar e mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, a areia da praia, que ia fazer da descendência dele inumerosos, né? Um povo inumerosos, né? E abençoar a sua descendência. É isso. Então, através de Isaac, Deus começou a cumprir a sua promessa. O que é que traz isso para a gente? A promessa que Deus faz ao cristão,
né? São promessas que Deus cumpre com o pensamento de melhorar a vida do cristão, de mudar a fase difícil que às vezes o cristão esteja passando, entendeu? Às vezes nós temos muita ansiedade, muito desejo que as coisas mudem repentinamente, mas quando Deus promete, é tudo no seu tempo. É tudo no seu tempo, né? E Sara, ela duvidou, né? Sorriu quando Deus prometeu, entendeu? Com aquela falta de fé, certo? E isso causou um problema muito sério, entendeu? Mas Deus não deixou de abençoar Abraão, entendeu? E a sua descendência cresceu, se multiplicou, entendeu? E hoje está aí a nação de Israel, uma nação grande, e a descendência de Abraão não é o povo do mundo, viu? Isso tem que ficar bem claro. A descendência de Abraão é todo aquele que é nascido de Jesus Cristo, né? Entendeu? Esse é o povo de Deus, o povo de Israel, a nação santa, o povo separado. Entendeu? Então, todo o povo do mundo que não pertence a Jesus, que não nasceu de novo, são criatura de Deus. Isso é Bíblia. Né? Não é Bíblia, não é o diácono Marconi, o pastor A ou B, o presbítero A ou B, que fala, não. É a palavra de Deus. Toda a descendência de Abraão, filho da promessa, descendência de Isaac, não de Ismael. Que a descendência de Ismael é o mundo, entendeu? O mundo e sua desobediência. Mas aquele povo que através da promessa de Deus, lá em Gênesis 3,15, né? Que haveria de enviar aquele que ia salvar a humanidade, que é Jesus Cristo, que na cruz foi confirmado, né, a promessa de Deus. Jesus Cristo deu a sua própria vida para que agora começasse a se cumprir a promessa de Deus em que o povo iria se multiplicar. A descendência de Ismael, de Isaac, me perdoe, certo? Então é preciso a gente crer em Deus, confiar e continuar lutando, porque a luta só vai terminar quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez para arrebatar a sua igreja, aquele povo separado, aquele povo santo, aquele povo que realmente perseverou em servir a Deus. Não é fácil, né? Entendeu? Não é fácil, mas também não é impossível, certo? A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 11, e o versículo 26, 25, 26 e 27, que Deus coloca diante do homem dois caminhos. Um que leva à perdição, à desobediência, às coisas ruins, e outro que leva à bênção, à salvação. Cabe a gente escolher, né? O caminho a seguir, o caminho certo. E Deus ainda diz assim, segue o caminho certo, né? E Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu espero que todos nessa manhã continuem perseverando, certo? Sempre irá surgir momentos em que a fé da gente será abalada, a situação às vezes não é contra, aliás, não é a favor, e a gente às vezes cambaleia um pouco, mas sempre firmado, sempre continuando, sempre perseverando, entendeu? Muitas vezes a gente pensa até em desistir, mas sempre a voz de Deus vai estar sempre aos nossos ouvidos. Permaneça firme, se levante, eu seguro na sua mão, vou caminhar lado a lado com você, né? Porque a promessa que ele fez há de se cumprir, a não ser que a gente não queira, né? A não ser que a gente recuse, né? Como é que a gente recusa? A gente duvidar, a gente não acreditar, certo? É a falta de fé. Isso é que pode impedir que a promessa de Deus se cumpra na vida do cristão, quando ele abandona a fé e a confiança. Mas se ele continuar perseverando, mesmo cambaleando, acreditando, confiando, perseverando em Deus, essa promessa há de se cumprir em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço pela atenção de todos. Siga o caminho de Jesus Cristo, mesmo que a situação pareça ao contrário, mas ele está ao seu lado, ao meu lado. Amém? E graças a Deus.